Mais um vídeo pós-atendimento. E hoje queria falar um pouquinho sobre os ressentimentos e as mágoas, como tudo isso pode travar a sua prosperidade. E nesse caso aqui a gente fala de prosperidade além do financeiro. Eu sempre friso isso muito dos meus atendimentos, que a prosperidade ela vai muito além da questão financeira. O financeiro é a pontinha do iceberg de muita coisa que pode estar por trás ali dessa falta de prosperidade, desse sentimento de não merecimento. No atendimento de hoje foi um registro acástico. E uma das coisas que a pessoa veio para saber era por que que ela não conseguia prosperar na vida, né, tanto financeiramente, em termos de relacionamento. E o que o mentor dela trouxe, né, no dia de hoje, nesta sessão, nesse atendimento, foi que as mágoas, os ressentimentos, elas são prisões emocionais, prisões energéticas, e são prisões que aprisionam a nossa prosperidade como um todo. Né? Quando a gente começa a guardar muitas mágoas, muitos ressentimentos, muita culpa, né? Tudo isso vai travando a nossa prosperidade, porque tudo é energia. A prosperidade e a abundância, ele é um fluxo energético. Na nossa vida, tudo, ele vai nesse fluxo, né? Se a gente olhar para o universo, ele está em movimento o tempo todo. Nada está parado, nada está estancado. Quando a gente olha para a água, por exemplo, o que que ela faz? Ela desvia, né, das pedras, ela está em fluxo o tempo todo, ela está em movimento o tempo todo. E assim é a nossa vida. Porém, né, quando nós temos muitos ressentimentos, muitas mágoas, muitos rancores, né, muita culpa, o que que isso acontece? É como se isso fosse criando blocos energéticos na nossa energia, que impede o fluxo. Imaginem que você tem um caninho aqui, ó, que você se conecta com a espiritualidade, com o seu eu superior, com todo esse universo abundante. E quando você vai alimentando esses ressentimentos, essas mágoas, essa culpa, né, todos esses sentimentos, é como se você fosse criando bloqueios, né, nessa conexão com o seu eu maior, nessa conexão com a espiritualidade, com essa abundância, né, com toda essa prosperidade. E isso vai minando a sua energia. É como se fosse passando filetes de energia. E era isso que ele estava mostrando, né? Eram filetes ali de energia. É como se a gente estancasse esse fluxo, né? Abrisse ali a torneira tem ela consegue, né, jorrar muita água, mas às vezes ela sai só aquele filetinho. Já viu quando a torneira está estragada e fica aquele filetinho? E é exatamente isso. É como se a gente bloqueasse esse fluxo energético. Então, o mentor estava falando que a gente ter muitas mágoas, muitos ressentimentos, trava a nossa prosperidade. E às vezes a gente fica olhando, né, para situações, para o dinheiro em si, por que que eu não prospero financeiramente, né? Eu olho para minha mãe, eu quero um relacionamento, mas a gente não olha para o que está dentro da gente. A gente está sempre olhando para fora e a gente carrega muitos sentimentos, muitas coisas internas que nos impedem de acessar essa prosperidade, que nos impede de acessar esse relacionamento. Então, ele trazia muito isso, que não adiantava essa pessoa ficar olhando para o que ela estava olhando, não adiantava ela tentar resolver externamente, ela precisava voltar para dentro, né? E parece muito clichê, porque a gente sempre fala que todas as respostas estão dentro da gente, e a gente fala assim, mas eu não consigo enxergar essas respostas, eu não consigo encontrar essas respostas dentro da gente. Mas sim, porque muitas das vezes são coisas que a gente não quer enxergar. É muito comum, às vezes, a pessoa vir para fazer limpeza energética e eu falo, olha, tem ressentimentos no seu campo, tem sentimentos de abandono, tem sentimentos de não merecimento, e a pessoa fala de jeito nenhum. Eu não me sinto assim, né? Eu não sinto isso. Mas, na verdade, muitas das vezes ela tenta esconder. Por quê? A gente vive também numa sociedade que a gente não pode sentir mais nada. A gente não pode sentir raiva, medo. Você vai o quê? Reprimindo esses seus sentimentos. E é isso que ele estava dizendo. Você reprime os seus sentimentos, você reprime essa mágoa, essa raiva, esse rancor, esse ressentimento e principalmente a culpa. Então você fica naquele tempo, eu não sinto, eu não percebo, eu não quero sentir isso, não quero falar sobre isso, isso é errado, eu senti, mas você também não libera esses sentimentos, né? E aí tudo isso vai travando a prosperidade. Né? E tem pessoas que às vezes já falam mesmo, tem muito ressentimento da minha mãe, eu tenho muito ressentimento do meu pai, eu tenho muito ressentimento do que aconteceu. E uma coisa que a espiritualidade sempre bate nos atendimentos e numa leitura de registro acástico há um tempo atrás, ela falou exatamente isso. O que aconteceu não tem como mudar, mas você precisa olhar para frente. Só que vocês ficam presos lá atrás no que aconteceu. E aquilo que você não recebeu na sua primeira infância,
você é capaz de se doar, você é capaz de dar a si mesmo aquele sentimento. Você precisa criar meios e mecanismos para que você consiga se dar aquilo que você tanto busca que vem lá de trás. E muitas das vezes esses sentimentos, esses ressentimentos que vêm lá de trás, que você às vezes estanca ali, finge que aquilo não acontece, é o que impede essa prosperidade. E eu vejo muito isso nos atendimentos de apometria e nos atendimentos de registro. Muitas pessoas vindo, né, com esses temas e a espiritualidade batendo nessa mesma tecla. Ou você olha para o que você sente, ou você olha para o que aconteceu. Você cura essas dores, você cura esses traumas, essas feridas, esses buracos que você traz ou você não consegue caminhar, porque é como se você tivesse chegado até um determinado ponto. Para você dar um passo além desse ponto, você precisa olhar para essas questões, porque senão você vai ficar arrastando essas correntes. E os ressentimentos, as mágoas, a culpa, a raiva, o ódio, o sentimento de vingança, nada mais é do que correntes que a gente fica arrastando por aí. E aí o que que acontece? A gente arrasta essas correntes enquanto o outro está livre. A gente se prende a essa pessoa. Não é às vezes nem a pessoa que está presa a gente, é a gente que se prende a essas pessoas. E ao nos prender a essas pessoas, ao carregar essas correntes, a gente trava a nossa vida, a gente trava a nossa prosperidade como um todo, né? Porque você começa a reparar que às vezes as coisas começam a não fluir numa área, de repente faça para outra, de repente faça para outra e vai para outra, como uma maneira de você olhar para aquilo verdadeiramente. Porque senão você fica ali, é só essa área, mas aí as coisas vão aqui, não dão certo ali, muito por conta do que a gente carrega internamente, tá? Então, eles vêm batendo muito nessa tecla. E esse mentor, nessa leitura de registro, ele trouxe muito isso. Olhe para suas dores. Libere essas mágoas, esses ressentimentos, tudo isso que vem atravancando a sua vida, porque é como se você fosse criando muros, né? Que te impedisse de alcançar e de ultrapassar, de chegar aonde você gostaria. Uma coisa que eu gosto muito de indicar para as pessoas que passam em atendimento comigo é a escrita. É você escrever aquilo que você está sentindo. A princípio pode parecer uma coisa muito difícil, né? Pode ser uma coisa que às vezes não vem, que você fica sem graça de escrever, mesmo sendo só você que vai ler. Mas é para você insistir, né? Tenha um diário. Escreva tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você sente em relação a determinadas pessoas, mas principalmente vai colocando, eu tenho muita raiva do que aconteceu lá atrás em relação ao meu pai, em relação a fulano. Escreve tudo aquilo, coloca no papel e principalmente escrever a lápis, porque o lápis, o grafite passa energia. Então você consegue colocar aquilo para fora. E a primeira você pode às vezes chorar muito, pode ser doído, pode ser sofrido, e você vai escrevendo, vai colocando para fora. E você rasga, você queima essas cartas, né? Tudo isso que você vai escrevendo. Você vai perceber, se você fizer esse exercício, né? Com uma certa frequência, você vai perceber como as coisas vão ficando mais leve, como que você vai conseguindo liberar esses sentimentos, né? Trabalhar esses ressentimentos, se libertar da outra pessoa, porque não é a outra pessoa que está te prendendo, né? E muitas das vezes a pessoa fala assim, ela vai ver, né, que eu vou superar, ela vai ver tal coisa. A pessoa às vezes não quer nem ver, gente. Às vezes a pessoa não tá nem aí pra gente, né? Ela seguiu a vida dela, né? Ela talvez nem se deu conta, ou se deu, ela nem liga. Mas a gente fica preso naquilo. Então, é a gente libertar, é liberar, é cortar essas correntes, né? Você pode fazer meditações, né? Trabalhar ali o Ho'oponopono, imaginar essa pessoa, essa situação, né? Entregar ali para a chama violeta, imaginar uma corrente, uma tesoura cortando essas correntes, e tudo isso vai te ajudando a liberar esses sentimentos, essas mágoas, esses ressentimentos, tá? Tudo isso vai te ajudar a prosperar, não só financeiramente, mas prosperar espiritualmente, prosperar no amor, na saúde, porque as mágoas, os sentimentos de culpa também atrapalham muito a saúde, bloqueiam muito a saúde, trazem muita doença, porque elas adoecem o nosso emocional. E quando o nosso emocional está doente, nosso mental começa a ficar doente e o nosso físico vai colocando para fora. Eu costumo dizer que a doença é a brecha para a cura entrar, porque o físico, ele já passou por vários estágios, e o corpo gritando, olhe para essa situação, olhe para tal coisa. Tanto que a gente tem aí a metafísica da saúde, né? Ligados aí, quando a gente vai ver Daldô, o que está ligado? Aquele sentimento, né? Aquela falta de doçura na vida.
Então, olhe para o que você sente, tá? Às vezes não fique focado naquilo, "Ah, eu preciso do dinheiro, eu preciso do relacionamento, eu preciso disso." Olhe, o que que eu sinto verdadeiramente? O que que eu quero verdadeiramente? O que que eu carrego verdadeiramente? O que que eu carrego dentro de mim que não é meu? Aí você vai entender, fala, peraí, eu posso liberar isso aqui, eu posso liberar essa pessoa. E aqui no canal mesmo tem meditações de liberação, né? Tanto com os arcturianos, que faz parte da egrégora que eu trabalho, quanto meditações com a chama violeta de liberar. Façam essas meditações. Uma vez na semana, tira ali meia hora para você, né? Uma hora, escreve, coloca para fora o que aconteceu naquela semana, coloca para fora o que vem te incomodando, coloca aquilo ali, escreve, queima, faz a meditação, libera a pessoa, você vai perceber como que a sua vida vai mudar, como que você vai prosperar, como que as coisas vão ficar muito mais leves e vai desatravancar para você. Espero que se você tenha gostado desse vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo. E se você curtiu, compartilha, né, já curte aqui, já segue para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!